Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast E Agora Engenheiro, né? Plínio, episódio 18? Episódio número 18, e hoje nós vamos falar sobre cursos de curta duração, especialização ou mestrado. Qual a diferença entre eles, o que a gente tem que fazer? Né? Às vezes é um momento de... Tô saindo da faculdade, qual escolha eu vou fazer? Posso começar alguma coisa antes, ainda durante a graduação? Qual o melhor caminho, né? Muita gente tem essas dúvidas e vem pra gente, né? Professores aí, professor, qual que é a escolha que eu faço? Qual o tipo de pós-graduação que eu faço? Faço em qual área? O que eu vou fazer da minha vida? Então, joga a responsabilidade pra gente, né? A gente escolhe o futuro, o caminho que a pessoa vai fazer. Então, acho que é um vídeo bacana e vai ajudar muita gente aí que tá querendo seguir um caminho, né, Plínio? E todo mundo tem dúvida, né? Todo mundo, será que eu posso começar agora? Será que eu tenho que esperar? Quanto tempo dura? O que eu vou ter de vantagem com isso? O que eu preciso ter para poder entrar, né? Porque muita gente tem Justamente. dúvida, né? Eu não tenho pós-graduação, como é que eu vou fazer um mestrado? Pode ser que você não precise, mas fica aí com a gente até o final que você vai ver que tem muita coisinha aí que às vezes é quase lenda, né? E ninguém precisa cumprir muita etapa para poder fazer um mestrado, um doutorado futuramente e tudo mais. Mas então hoje, né, mais uma vez, estou aqui com o Plínio Pires, host também do podcast E Agora Engenheiro. Eu sou o Rafael Espíndola e a gente está aqui no podcast E Agora Engenheiro, episódio número 18, cursos de curta duração, especialização ou mestrado. O que fazer? Pessoal, quem está chegando aí pela primeira vez, né, sejam bem-vindos. Quem já está com a gente, vou dar um puxão de orelha, né? Comente nos nossos vídeos passados, dê sugestão, o que você quer ver aqui no podcast E Agora Engenheiro, né? Dê like. E se você ainda não está seguindo a gente, siga a gente aí no nosso canal no YouTube E Agora Engenheiro. Ative as notificações, ative o sininho, dê like. Eu tenho certeza que você está ouvindo aí e não deu like ainda, né, Plínio? Com certeza. A gente precisa passar para mais pessoas, né? O pessoal aproveita, muita gente conhece a gente pessoalmente e faz as perguntas ali pessoalmente, né? Não, mas ajuda aqui também, faz aqui porque a sua dúvida pode ser a de outros. Então, você comentando aqui, você ajuda, além de ajudar o canal a crescer, a espalhar mais conhecimento, você ajuda a alcançar outras pessoas e sanar a dúvida de outras pessoas também, que é bem importante. Então, pessoal, hoje o vídeo muito especial, muito pedido, né? A gente sempre tá ajudando as pessoas aí, mas aí a gente decidiu, vamos fazer mais um episódio. A gente fez um primeiro, né, falando de trainee, de pós-graduação, só que esse a gente vai aprofundar um pouquinho mais, a gente vai falar aí até do que você precisa ter para poder escolher e quando escolher cada um desses caminhos, né? Você que está aí na graduação, fica também, porque não é só para quem formou. Você está aí na graduação, você já pode começar a se especializar em algumas áreas e começar a pensar no seu futuro, né, Plínio? Justamente. A gente começa a traçar o futuro ali durante a graduação. Se você esperar finalizar para pensar o que eu vou fazer da minha vida, vai perder ali uns 6 meses de planejamento que já poderia estar entrando no mercado. Então, é bem importante você já ter ideia do que você quer fazer para ir trilhando o caminho, né, rumo a esse objetivo. Exatamente. E vamos começar, né? Vamos parar de enrolação, vamos Sem mais pro que a gente delongas. precisa. Primeira coisa aqui, Rafael. Nós estamos falando de cursos de curta duração, especialização e mestrado. Vamos definir cada um deles aqui rapidinho para o pessoal saber o que é cada um deles. Cursos de curta duração. O que é um curso de curta duração? Então, pessoal, o curso de curta duração, basicamente, ele pode ser encaixado, inclusive, como cursos de extensão que a gente tem ainda durante a graduação. É um curso de aperfeiçoamento em uma área específica. Então, você pode se aperfeiçoar, por exemplo, em Excel. Você pode fazer um curso de curta duração em orçamento de obras. Você pode fazer um curso de curta duração em produção de trabalho científico. Então, são N áreas que, dependendo do que a sua instituição de ensino está te oferecendo ou que em outras instituições possam oferecer, a gente tem muito curso, por exemplo, ligado ao SESI, SENAC, SENAI, as famosos, os S's aí que a gente tem no Brasil, oferecem muitos cursos de curta duração, que são ali um mês e meio de aulas, né, às vezes durante o final de semana, onde você vai se aprofundar. Às vezes hoje é muito famoso, vamos fazer um curso de Revit.
vou fazer um curso de AutoCAD, de SketchUp, de ArchiCAD, de TQS. Então, como o próprio nome diz, é curto. Exatamente. Se ele é curto, tem que ser um assunto específico. Não tem como a abrangência do conhecimento dele também é pequena, né? Não tem como você fazer... eu vou fazer um curso de curta duração que vai abordar Excel, Revit, PowerPoint, Word, não sei o que, AutoCAD. Não, então, ou esse curso vai ser muito fraco, não vai aprofundar nada em cada uma deles, ou você não vai conseguir fazer ele de maneira de curta duração. Você não vai conseguir fazer ele rápido. E uma vantagem do curso de curta duração, pessoal, é que é o seguinte. O curso de curta duração, ele tem uma característica de ser muito prático. Então, ele vai te colocar para fazer ali, ter mão na massa, né? Tem que aprender o Revit, eu vou ter que aprender no software, eu vou abrir lá. Vou fazer um curso de orçamento, a gente vai fazer um orçamento junto. Eu vou fazer um trabalho científico, eu vou pegar ali e vamos fazer junto. Então, o curso de curta duração é muito bom nesse sentido, que ele é prático. E o melhor de tudo, né? Ele pode ser feito ainda durante a graduação. Você não precisa ter nada, você não precisa ter conhecimento. Pode fazer desde o primeiro período, se você quiser, né? Eu quero aprofundar meu conhecimento em um software. Você faz um curso daquele software. Eu quero agora aprofundar meu conhecimento em uma ferramenta aqui. Você aprofunda o seu conhecimento naquela ferramenta. Então é bem prático. Inclusive com estudos, com exemplos, né? A pessoa pode ser presencial, pode ser online. É bom falar isso. Mas geralmente a pessoa vai te mostrar. Um exemplo do Revit. Como montar, como configurar o software. Como montar uma prancha. Como importar arquivos. Então, assim, é bem detalhado, bem passo a passo para o que você quer aprender ali. E uma coisa muito importante que a gente precisa pensar aqui, né? Você que está aí, presta atenção aqui em mim, porque eu acho que é muito importante. O curso de curta duração é o elemento que vai fazer o quê? Vai te proporcionar a formação do seu currículo. Porque quando você começa a fazer, faça um Revit, faça um AutoCAD, faça um Excel, vou fazer um curso de orçamento, vou fazer um de sistema de gestão de qualidade, esses cursos de curta duração é o que vai estar lá nas suas habilidades, nos cursos que você fez durante a graduação, que vão, né, encorpar o seu currículo para quando você for lá para fazer a seleção, for participar de um processo seletivo para ocupar uma vaga, é o que vai te dar a base para você ser bem qualificado ou até mesmo ser selecionado. Porque até o momento, até você se formar, você não vai ter tanta experiência. Você vai ter experiência de um estágio ou outro, né? Mas o que vai te mostrar, o que vai mostrar para o pessoal que você entende daquele assunto, vai ser esse seu currículo ali formado por esses cursos, praticamente. Então a pessoa fala, mas eu não tenho experiência em nada. Fala, não, mas você tem vários cursos, você entende disso, daquilo. Às vezes uma vaga, ela tá sendo oferecida para um pessoal bom em um software específico. Você não tem o domínio do conhecimento completo que envolve por fora, mas o software você conhece. E ali pode ser o bastante para assumir uma vaga. Não, e o diferencial é o quê? Você não precisa estar formado. Você não precisa do diploma, você não precisa da carteirinha do CREA. Você está lá no primeiro período, você pode ir lá fazer um curso de AutoCAD. É recomendado você fazer isso. Você pode fazer um curso de Excel avançado. Você vai usar durante toda a sua graduação e já vai estar lá no seu currículo. Você vai pegar a certificação e vai colocar no seu currículo. Isso vale muito. Porque vira e mexe, pessoal. Chega pra gente e fala assim, professor, o meu currículo é em branco, não tem nada. Mas aí a culpa é sua. Porque você podia ter feito um monte de coisa. E aí quando... professor, mas o que eu faço então? Gente, se você não tem a familiaridade ou a proximidade com um professor para que ele te indique alguma coisa, ou você está num serviço que eles estão começando a te exigir que você faça alguma coisa determinada, que você precisa evoluir naquele item, você pode, por exemplo, começar a ver quais as seleções. Para ter seleção de estágio, o que eles estão cobrando estágio? Que a pessoa tem um Excel, que a pessoa tem um domínio de AutoCAD e de Revit. Então, se eles estão cobrando isso, por que eu vou ficar parado? Eu vou esperar até ou não a vaga aparecer, porque hoje já não tem vaga igual a gente tinha antigamente. Estágio está sendo complicado, não é simples. Dependendo do local, é até raro de acontecer. Quando aparece, eu preciso estar muito bem qualificado, ter as minhas habilidades ali, né? As minhas hard skills, né? Para quem perdeu o podcast de soft skills e hard skills, dá uma ligada aí, porque é muito importante hoje. Eu preciso que as minhas hard skills estejam bem definidas ali e eu tenha como comprovar que eu sou bom naquilo, né? Então, o curso de curta duração hoje é extremamente importante e ele pode formar o seu currículo. E pode ser um diferencial muito grande entre você conseguir a sua vaga de estágio e depois conseguir a sua vaga de engenheiro.
Porque o que tem de engenheiro aí que não sabe mexer no Revit, que não sabe um AutoCAD, que não sabe um Excel avançado, né, não está escrito. Então, tem muita gente que não sabe, forma e não sabe. Não sei nem como é que eles passam nas matérias, né, Plínio? Mas eles vão empurrando ali, faz um migué e forma. E eu acho que é bem importante a gente comentar, trazer um pouquinho desse mar de cursos que a gente tem hoje. Porque o pessoal, ele tá até um pouco arredio, ele tá um pouco veiaco, assim, fala, ó, eu não vou fazer, tá tendo curso, todo mundo vende curso, todo mundo vende curso. A gente vende curso, tá, gente? Compra os nossos cursos. E qual é a diferença de comprar um curso desse e assistir no YouTube? Qual que é a diferença de fazer um curso de Excel avançado, comprado e fazer no YouTube? Assim, a diferença mesmo, não vai ter se você conseguir acompanhar ali no YouTube certinho, né? Tem há inúmeros canais que se você pegar o conteúdo do cara ali de graça, forma um curso, beleza? Porém, qual a principal diferença? Geralmente quando você compra, primeiro, tem um compromisso seu. Você pagou, né? Você gastou. Você gastou, então tem um compromisso seu. Segundo, o suporte do pessoal. Geralmente o pessoal tá ali para tirar dúvidas se você comprou o material dele. Né? No YouTube você pode até comentar, fazer um comentário, fazer alguma pergunta, alguns, né? Ou você pode encontrar essa resposta em outros vídeos, não sei. Mas você tem que ter uma disciplina muito maior para fazer isso no YouTube e sair mesmo pesquisando e encontrando vídeos. E outra, assim, tem muito vídeo interessante no YouTube. Tanto que a gente coloca no YouTube. Esse é um vídeo bem interessante. Mas a pessoa tem que saber filtrar. E aí, se ela quer um suporte, se ela quer uma ajuda ali, um contato mais próximo, geralmente você vai comprar algum curso, né? Até de pessoas que já têm quase que todo o curso de graça ali, a pessoa compra para ter um suporte da pessoa. Na verdade, se a gente for dar os nossos exemplos, a gente vai passando tanto conteúdo, Instagram, YouTube, às vezes numa conversa, num story, você passa uma dica que você não acha em lugar nenhum. E a gente vai montando, a gente vai dando tanto conteúdo de graça ali nessas plataformas que realmente você aprende, se você tiver interesse. Só que eu acho que o diferencial, Plínio, é aquela coisa. Quando eu pago, não, eu gastei um dinheiro. Pode ser 10, 20, 30, 500 reais. Qualquer valor. Se eu paguei, eu tenho meio que aquela obrigação moral. Falar, eu paguei, agora eu vou fazer. Eu vou aprender. Fazer só para não ter gasto dinheiro à toa. Justamente. E aí é um grande diferencial, né? Igual você falou. O bom também de comprar um curso, né? Eu vira e mexe, compro curso, recomendo um monte de gente aí que eu faço curso. Por quê? Porque ali você pega um escopo, né? Você tem ali uma sequência lógica que você consegue entender. Muitas vezes você vai começar do zero, pegando ali, você vai pegar aleatório. Você não tem uma sequência, você não tem um crescimento, um processo de aprendizagem. Então, quando você pega um curso formatadinho, você vai pegar, eu vou aprender isso, porque depois eu vou para uma outra escada e vou subindo o meu nível de dificuldade ali até aprender. Então, o curso de curta duração é um canal muito bom para quem está aí, ou formou, que ainda está com dúvida. Porque, vira e mexe, né? A gente fez uma pesquisa, né, pessoal, até muito interessante, com ex-alunos, com pessoas de várias instituições aqui, e a gente viu grandes pontos de fraqueza, né? A gente viu problemas em orçamento, problemas na área de licitações, que são alguns exemplos que eu estou dando aqui, que as pessoas não veem isso tão detalhado na faculdade, ou não veem na faculdade, né? Porque o currículo da faculdade, a gente vai falar um pouquinho mais pra frente, é o quê? 3.600 horas em média ali, a maioria das instituições está limitando, que é o mínimo que o MEC exige. Então eles dão superficialmente uma disciplina, superficialmente outra, que é a obrigação da instituição em formar um bacharel que tenha conhecimento mínimo naquilo ali. Mas ela não aprofunda. E aí, quando você vai para o mercado, você precisa saber detalhadamente, atuar naquele mercado, saber aquele software. E isso, nada impede de que um especialista, um mestre, um doutor, um pós-doutor, faça cursos de curta duração. Porque às vezes ele quer aprofundar, o cara está usando uma ferramenta muito avançada lá na frente, e aí ele, eu preciso aprender um pouquinho mais dessa ferramenta. O cara é doutor em alguma área, eu quero aprender um pouquinho mais dessa ferramenta. O cara vai lá e faz um curso específico daquela ferramenta. Nada impede. Então, assim, é para aumentar o conhecimento mesmo em uma pequena área de maneira bem prática, né? É isso. Se a gente for pegar hoje, com a facilidade do online, a gente evoluiu muito em 2 anos.
você consegue fazer cursos aonde você quiser. Com o celular você consegue fazer um curso, com o iPad, com o computador, aonde você estiver. Tendo uma conexão de internet, você consegue fazer um curso. Isso é muito positivo para a educação, né? A gente está difundindo. É uma coisa que o Thiago Nigo sempre fala, né? Tentando democratizar o ensino ao máximo. Então hoje, um curso que antigamente eu ia lá no Senai, pagava R$ 500 para aprender Excel avançado no Senai, hoje você consegue por 200 e pouco, por R$ 300. Você consegue assistir quando você quiser, você consegue assistir ele normalmente durante um ano, tem a validade desses cursos. Então você vai, volta, você tem um tutor ali que pode te ajudar. Muitas vezes, né, um diferencial também de quem compra o curso é que você tem lá as aulas gravadas e você ainda várias vezes tem encontros ao vivo. Então aquele encontro ao vivo ali, mesmo que seja online, ele proporciona você tirar dúvida. Então é muito, muito bacana o curso de curta duração, né? Então, assim, a gente tá nessa onda que tá todo mundo vendendo cursos. Eu não vejo isso de maneira negativa, porque, vamos supor, antes eu queria fazer um curso de AutoCAD. Antes da internet difundida assim, você iria lá, sei lá, no Senai. E aí você ia ter acesso àquele curso do Senai, né? Você não teria nem condições de ver, um outro curso é melhor, um outro curso ali é melhor. Não, você tem aquele curso e pronto. Agora, tá todo mundo vendendo curso e isso e blá blá blá. Cara, pega, começa a pesquisar, né? Lógico que você não vai sair comprando todo o curso de qualquer um que tá vendendo. Você tem que saber filtrar. Você avalia esses pontos que a gente tá falando, ó. A pessoa faz um suporte ou qual que é o valor, né, em relação ao que ele entrega, qual é o preço, né? Porque preço e valor são coisas diferentes. Qual que é o preço em relação ao que ele entrega, dá uma olhada, vê se está organizado ali, se ele tem uma estrutura lógica, se aquilo ali vai te ajudar realmente. Porque aí, às vezes, realmente tem curso que não vale a pena comprar. Mas tem vários e vários cursos muito bons que você pode comprar tranquilo. E uma diferença, né, que eu acho que a gente tem que colocar sempre, é que assim, a gente tá numa época que as pessoas têm preguiça de ler as coisas. Então, você vai fazer alguma coisa, vai lá e vai ver qual que é a linha de trabalho que aquela pessoa vai propor. É algo prático? É algo teórico? O que ela vai trazer nos módulos dela que ela está vendendo ali? Isso serve para um curso de curta duração, para uma pós-graduação, para um mestrado? O que eles focam? Qual que é o tipo de trabalho que eles vão ter? As pessoas não leem. E isso é um grande problema porque ela vem com a expectativa e fala assim, nossa, eu vou fazer uma ex-aluna falou para mim, vou fazer uma pós-graduação na área de orçamento. Eu apertei, mas vai ter alguma coisa prática? Ela, não sei. Aí na hora que ela começou a olhar, professor, eu acho que não vai ter nada de prático não. Porque aqui eles, se você olhar o descritivo lá, eles vão colocando um monte de teoria, mas não tem nada lá falando assim, vamos ter tantos encontros lá que vão ter prática. Eu não vou ver um software diretamente. Então é isso, gente, que muita gente espera. Ele vai lá, vou fazer uma pós em orçamento. Mas será que eu vou aprender a fazer orçamento? Muitas vezes você não aprende. Você vai ver um monte de teoria, mas não vai ter a prática. E a prática que é o que todo mundo espera. Uhum. E é o que tem no curso de curta duração. Então, para encerrar o curso de curta duração aqui... Mas já falou demais, né? É um curso rápido, um curso focado e geralmente bem prático naquele assunto ali. E qual comprar? Pesquisa quem está oferecendo o curso, vê o escopo, vê se está organizado, vê se realmente é prático, vê se tem um suporte, né? Se tiver, beleza. Porque, às vezes a pessoa não tem o tempo de ficar concatenando, de ficar organizando vídeo por vídeo no YouTube ali. Você pega o curso, como o Rafael já disse, tá tudo organizado ali. A pessoa tem tempo para ficar pesquisando no YouTube, aí assiste um vídeo. Não sei se esse vídeo fala muito bem disso. Às vezes o cara coloca um título lá, um clickbait, né? Chama você pro vídeo, mas não te explica aquilo. Então, assim, tem muito curso bom que se você pesquisar, você consegue aprofundar bastante ali o seu conteúdo. E só duas coisas para a gente finalizar essa parte também. Principal, curso de curta duração serve para qualquer pessoa. Independente se ela é formada ou não, ela pode fazer um curso de curta duração. Você entrou, está no primeiro período, acabou de entrar na faculdade, você pode fazer e deve fazer um curso de curta duração, porque é onde você vai montar o seu currículo. Não espere você formar, ir para o mercado, apanhar e falar assim, não é isso que eu quero para minha vida, para pensar que eu preciso montar o meu currículo e estruturar ele. Faça desde o começo os cursos, porque aí sim você vai aprender e ter até uma facilidade durante a graduação. E uma outra coisa, só para finalizar, Plínio, tome muito cuidado, né?
Hoje, na verdade, a entrada da internet, o limiar ali entre você conseguir entrar na internet é ter um celular e uma conexão à internet. Mas como assim? O que você está falando? Qualquer pessoa pode postar qualquer coisa na internet. Então a gente vai ter conteúdo de muita qualidade ou vai ter conteúdo também de baixa qualidade ou conteúdos errados. A gente vira e mexe e a gente encontra um cara falando besteira na internet. Ensinando coisas que não deveriam. Ou com um pensamento de pessoa que está fazendo coisas que não são éticas para a profissão. Então a gente vê isso. Então tome muito cuidado porque a internet tem de tudo. Saiba filtrar, saiba ver o que vai te trazer coisas boas e o que pode ser ruim para você. O que eu vejo de curso de curta duração, né? O pessoal faz um curso ou faz um vídeo na internet ensinando um pedreiro fazendo um vídeo de como concretar, de como dimensionar uma viga. Ele não tem nem ideia do que ele está falando. Ele não sabe. Ó, você vai colocar tantos ferros assim, tanto assim, você pode usar esse cimento, o traço do concreto é esse. Fala, meu Deus do céu, o que esse cara está falando? Então, assim, tem que tomar muito cuidado, viu, pessoal? Tem que tomar muito cuidado. E o que acontece? Muitos leigos pensam que falam, nossa... Tá na internet, é verdade, né? E outra, o cara falou, olha, ninguém falou disso, muito bom, parabéns. O cara ainda fica endeusado ali, porque ele tá falando de alguma coisa que não é para ser dita naquele lugar, porque tem vários outros conhecimentos. A gente estuda 3, 4 anos aí para chegar, para criar uma base para você dimensionar uma peça dessa. E aí o cara em 10 minutos quer te ensinar isso. Então, muito cuidado com os vídeos, né? Os deuses aí da internet. Muito cuidado. Mas vamos lá, vamos passar para o nosso segundo tópico. Especialização. Muita gente fala o quê? Pós-graduação. Mas eu acho que é importante a gente até deixar claro isso, Plínio, que a pós-graduação é tudo que a gente faz depois da graduação. Pós. Né? É pós, né? O nome já fala. Só que todo mundo fala assim, professor, eu vou fazer pós-graduação. Beleza, vai fazer pós, você vai fazer uma especialização, você vai fazer mestrado, doutorado, e aí a gente pode separar, inclusive, em estrito sensu e lato sensu, né, Plínio? Qual que é a diferença entre esses dois? São dois nominhos em latim, né? É. São dois nomes em latim, é um nome meio estranho mesmo. Um é pós-graduação lato sensu e pós-graduação stricto sensu. Então, pessoal que chama, vou fazer pós. Geralmente ele está falando de uma especialização, tá? Mas o mestrado, ele é uma pós, só que é uma pós-graduação stricto sensu. E aí tem essas palavras em latim. A pós-graduação lato sensu, que o pessoal chama, né, que geralmente é uma especialização, primeiro, ele não é um curso, ele é um curso de maior duração. É bom a gente frisar isso. Curso de curta duração tem lá de 10 horas, 20 horas, 40 horas, né? São cursos curtos. Agora, um curso de pós-graduação, uma especialização, ela tem que ter no mínimo 360 horas. 360 horas. E para o pessoal que está pensando, mas 360 horas é muita coisa, a pessoa vai dividir por dia, né? Como se ela fosse fazer 24 horas ali e tal, mas... Nossa, mas é muita coisa? Uma graduação, pessoal, ela tem... Uma graduação em engenharia tem no mínimo 3.600 horas que a gente faz ao longo de 5 anos, com aulas de segunda a sexta. Então, assim, os cursos de especialização, eles têm que ter no mínimo 360 horas para serem reconhecidos pelo MEC. Importante, né? Os cursos de curta duração, eles não têm essa necessidade de ser reconhecido pelo MEC. As especializações já são reconhecidas pelo MEC ali. Então, pelo menos 360 horas. Isso é muito importante porque hoje a gente tem alguns programas que adotam o quê? Vamos ter aulas aos finais de semana, porque muita gente, que como é pós-graduação, a pessoa já está trabalhando. Então, ela quer pegar um público que esteja no mercado de trabalho. E aí, esse público que ela quer pegar, ele tem que usar ali o final de semana para poder estudar. E aí, a gente tem alguns programas que adotam 2 finais de semana por mês, 1 final de semana por mês. Então, essa pós-graduação, normalmente, ela se estende por 6 meses, por 1 ano, podendo chegar até 24 meses. Em média, a gente tem alguns cursos de maior duração, né, que a gente depois vai falar aí, os MBAs da vida, tudo, que vão chegar aí a quase 2 anos, 24 meses de aulas para você se especializar em uma determinada área. E aí são essas 360 horas, 400, 400 e 500 horas, aí geralmente divididas no final de semana. E num final de semana dá em torno de 20 horas. De 16 a 20 horas. Né? Alguns institutos colocam aula sexta-noite, sábado de manhã, tarde de noite, domingo de manhã.
outros já pegam sábado de manhã, tarde de noite, domingo. Então, tem as variações, né? Alguns têm atividade, são as atividades orientadas, atividades que ficam para fazer em casa, né? Estão utilizando um pouco da carga horária para fazer a prática em casa também. Então, as pessoas estão tentando organizar para ficar bom para todo mundo e que a pessoa possa estudar, né? Então, é aquela coisa, né? Estamos democratizando a questão do ensino. Antigamente era muito raro, né? Quem vai fazer pós-graduação? Era uma pessoa e outra. Hoje, todo mundo a gente já incentiva a pessoa. Faça uma pós-graduação, porque é importante para você se posicionar no mercado, né? E o curso de pós-graduação, Rafael, ele pode ser presencial ou online? Durante a pandemia, muita coisa se tornou online. Já tínhamos pós-graduações online, mas durante a pandemia, o pessoal, eles viram que é possível fazer online também, sem prejuízo do conhecimento. Porque, para começar, quem está fazendo um curso de pós-graduação, espera-se que a pessoa já tenha uma maturidade, né, um pouco maior, que já tenha uma disciplina que vai fazer aquilo ali. Ela não está fazendo por obrigação. Um curso de pós-graduação, você não está fazendo por obrigação, você está fazendo porque você quer um título de especialista, ou você quer se aprofundar realmente em determinada área. Então, assim, já tem uma certa maturidade, já tem uma disciplina e pode ser sim online. Tem cursos que são 100% online, com um ou outro encontro presencial, né? Aí você pode ter as aulas ao vivo. Geralmente são aulas ao vivo, né? As pós-graduação são ao vivo. Tá? Raras vezes você vai ver pós-graduação com aulas gravadas. Então, mantém-se os dias. Por exemplo, vai ser as aulas sexta, sábado e domingo. Online ou presencial, mas geralmente elas acontecem ali porque durante a semana o pessoal está trabalhando e as aulas ao vivo acontecem ali sexta, sábado e domingo. Um diferencial, por exemplo, do curso de curta duração para especialização, para as pós-graduações, é que o próprio nome diz, pós-graduação. Então você tem que ter um diploma. A gente vê muitos institutos hoje tentando capturar alunos, que eles falam assim, não, você está os últimos 6 meses, já venha fazer. O certo, pessoal, é você estar com o diploma na mão para você começar essa pós-graduação, para começar essa especialização. Então isso às vezes é uma barreira. Você precisa estar formado para começar a fazer. Mas também é porque até o escopo, né, do programa. Eles querem um profissional que já esteja olhando o mercado, que já esteja ali, às vezes, posicionado no mercado e busque um aprofundamento em uma determinada área. Então eles querem o quê? Que um profissional que queira fazer a pós-graduação já tenha assim, eu preciso melhorar em determinada área. Então ali eu busco essa oportunidade de me especializar e ter um ganho ali na minha profissão, ter uma evolução na minha carreira profissional. E o curso de pós-graduação, todos eles têm como objetivo aprofundar os conteúdos vistos ali na graduação, né? Então a pessoa fez um curso de engenharia civil. Engenharia civil é extremamente amplo. Cada semestre ali ele vai ver um conteúdo, né? Uma disciplina. Dentro daquela disciplina, vários conteúdos. E aí, às vezes, você quer se aprofundar em uma daquelas disciplinas. Você faz uma pós em saneamento, uma pós em... Geralmente não tem só uma pós de orçamento, né? Geralmente ele envolve ali algumas áreas a mais. Licitação, a composição de custos, engenharia de custos, é um pouco mais amplo, né? Gerenciamento de obras. Em orçamento propriamente dito é raro. Até mesmo isso às vezes é uma pequena crítica, né? Mas a pós-graduação, por ela ser ampla e ser dividida em módulos, eles têm ali 1, 2 módulos em determinada área. Significa que você vai ver superficialmente? Não, não é isso. A gente tem institutos que trabalham com prática, com o uso de softwares. Eles utilizam esses módulos, às vezes 2, 3 módulos, para dar uma especificação, por exemplo, em TQS. Você tem lá 2 módulos para ver a parte teórica, para conseguir rodar no software, depois você vai encontrar mais 2 módulos para utilizar o software. Você vai ficar o melhor em software, o melhor em TQS? Não. Mas você já vai ter uma base e vai saber, realmente esse software me atende, ele entende a minha necessidade, então eu vou me especializar, aí eu vou fazer um curso só de TQS. Uhum. Só que o bom da pós, Plínio, é o quê? Que você consegue ver o TQS, você consegue ver o projeto estrutural, você consegue ver fundações de novo, você consegue aprofundar um pouco mais que na graduação, mas ainda assim não é aquela coisa assim, virei um suprassumo nesse assunto.
a gente precisa sempre continuar estudando, né? Enquanto na graduação, vamos dar um exemplo aqui. Vou pesquisar uma pós. Quando eu falo pós aqui, pessoal, vamos falar só do que o pessoal chama ali De que é a especializar. especialização. Eu vou fazer uma pós em projetos de estrutura de concreto. Quantas disciplinas mais ou menos a gente vê na graduação falando disso? Vamos listar aí 2 concretos, ou às vezes 3 se tiver, pontes, Antes ainda tem os sistemas hiperestáticas, estruturais ali, né? isostáticas, teorias das estruturas. Vai dar umas 8 a 10 né? disciplinas só de estruturas. 8 a 10 disciplinas só de estruturas. A pós-graduação vai pegar essas 8, 10 disciplinas, né? E vai aprofundar só nelas. Você não vai ver nada de hidráulica, você não vai ver nada de orçamento. Você vai pegar e vai fazer ali, aprofundar nessas disciplinas. É lógico que as mais básicas, como é pós-graduação, espera-se que as mais básicas, né? Você já tenha um conhecimento. Então ela não vai ficar te explicando lá uma isostática da vida, que isso. Ele pode até passar por cima ali, porque é um conceito que você vai aplicar lá na frente. Mas ele não vai ficar te ensinando, fazer um diagrama de momento fletor. Não é bem o objetivo, né? E aí, se a pessoa estiver esperando, falar, eu vou entrar na pós-graduação para aprender a calcular o momento fletor de uma viga simplesmente biapoiada ali, aí a pessoa tá se enrolando. Mas é um conhecimento que, de certo modo, ele ainda é um conhecimento amplo. Ainda tem uma ementa um pouco ampla, né? Então ela não vai focar em te ensinar só o dimensionamento de viga, ou só uma viga de um certo estilo, ou os tipos de laje. Laje protendida. Não, quero só aplicar só naquela ferramenta. Não, geralmente a pós-graduação ela vai abranger um conhecimento que é menor do que a graduação, mas ainda assim tem mais profundidade, né? Tem ele é mais menor, profundidade. mas é mais profundidade. Aí, por exemplo, você vai ver, provavelmente na pós-graduações, técnicas mais voltadas ao mercado, processos gerenciais que são mais voltados ao mercado, dentro daquela área, onde você aprendeu superficialmente o que era na graduação, a parte de estruturas. Lá na pós, você vai linkar isso ao mercado de trabalho. Qual o processo gerencial que tem para executar aquele tipo de estrutura? Quais os softwares que a gente usa? Normalmente a gente vai fazer o uso desse software porque eu faço isso, porque eu tenho a resposta disso. Então a gente vai aprofundar algo que você não viu na graduação, mas ainda não tão aprofundado como muitas pessoas esperam, ou dependendo do programa da pós. Por isso é muito bom, e eu volto a repetir, leiam as coisas antes de você ser enganado por, às vezes, um folder bonito. Vai lá e vê o que vai ser aprofundado. Tire dúvida, converse com o coordenador dessa pós, se aprofunde no que ela pretende te ensinar. Porque às vezes a pessoa pensa que vai fazer uma pós dessa de estrutura e vai virar... sair, eu tenho a pós em estrutura, eu sou o projetista. Não é bem assim. Você deu uma olhada no programa do curso? Porque como o Rafael disse, eles são separados em módulos, e cada módulo desse acontece no final de semana. Então se ele tem um módulo de TQS, imagina, você vai aprender TQS, que é um software, né, pessoal, que a gente está falando, específico para cálculo estrutural. Ele vai te falar desse software naquele módulo que dura um final de semana. Ou às vezes algumas pós trazem 2, 3, porque eles entendem que aquilo tem que aprofundar. Então aí já é uma pós um pouco diferenciada, porque eles têm a intenção de você vai se preparar e vai estar mais preparado para o mercado. Mas mais uma vez, não significa que você vai ser o cara do TQS, tá? Porque tem os perfis nas redes sociais, o cara de não sei o quê. Você não vai ser o cara do TQS, você vai saber, você vai aprender a mexer na ferramenta, você vai ver se ela te serve, se ela cabe para você, e se você realmente achar, cara, eu preciso do TQS na minha vida, aí você vai se aprofundar e vai debruçar em cima daquilo. E uma coisa que eu acho bem legal nas pós são o seguinte, os professores de pós-graduação geralmente são os caras que já têm muita vivência naquele determinado assunto, que pode te passar muita experiência. Então, assim, você vai estar diante de diversos profissionais que estão ali com o próprio Thiago fala, né, com skin in the game, com a pele em risco. Os caras trabalham com aquilo, tá? Na maioria das vezes, tá, pessoal? Então é bom, quem são os professores que vão dar esse módulo? Então, a pós-graduação, você pega até, vejo muito mais como a expertise desses profissionais. Você está em contato com um cara que trabalha. Ele não vai, às vezes, aprofundar e te ensinar a fazer um negócio ali, mas você vai ter um acesso,
você não tinha antes com uma pessoa que está na prática ali. E às vezes até a oportunidade do network, né, Plínio? Porque ali, muitas vezes a gente pega profissionais ou da nossa região ou de outros estados que estão atuando nessas pós-graduações, e isso é muito importante porque a gente aumenta o network. Mas aí eu acho que quem está acompanhando a gente desde o começo pode falar assim, mas então não vou fazer pós-graduação não? Isso é uma continuidade da graduação? Será que isso... não vou fazer isso não, vou fazer um curso de TQS que resolve meu problema. Mas é aí que mora o problema. Muitas das vezes a gente precisa do título e às vezes a gente precisa da pós-graduação para abrir nossa mente para o que a gente vai trabalhar. Porque ela começa a te preparar um pouco mais para o mercado de trabalho, que é o que eu sempre critico que a graduação não consegue fazer. Então a pós pode ser um elemento muito importante. Por exemplo, eu tenho pós-graduação em gerenciamento de obras. E ela foi muito importante para mim durante 5 anos da minha vida, quando eu atuei em campo. Porque ela me apresentou técnicas e modelos de execução de obra que eu não tinha visto na graduação. Eu nunca tinha ouvido falar de Lean Construction na graduação. E é uma técnica extremamente interessante e pode ser colocada em prática. E isso eu vi na pós-graduação. Entendeu? Eu tive um professor lá do sul do país que ele me apresentou o Project como eu nunca tinha... já tinha passado lá na graduação, mas ninguém tinha aprofundado. O cara foi lá e deu uma aula de Project um final de semana que eu falei, cara, precisa aprender isso. Então, olha que é importante. A ideia, sabe, de a gente aprofundar. E ele te deu uma aula de Project em um final de semana e você entendeu, falou, cara, esse cara é muito bom nisso. E ele tá mostrando uma aplicação da ferramenta que eu não fazia ideia e eu preciso especializar em Project. Então, assim, a pós te serviu para você ser o fera em Project? Não, mas ela abriu minha cabeça. Abriu sua cabeça, abriu sua mente. Ele falou, cara, essa ferramenta é importante porque é o que o pessoal está usando ali no mercado. E às vezes você não tem essa noção. Durante a graduação, você vai vendo o que é comum ali, o básico. Mas às vezes lá na frente o cara te mostra um caminho e fala, cara, isso aqui é o que eu uso. Às vezes o cara está lá no mercado mesmo. Isso aqui é o que eu uso para fazer o gerenciamento. E o cara está lá fazendo gerenciamento de obras gigantes, utilizando aquele método que ele está te passando. Então, assim, ele não aprofundou no método, mas você abriu a cabeça ali e a partir dali você enxerga com muito mais clareza o caminho que você vai seguir. Então, isso é bem importante, é bem legal. Esse networking, ele é fantástico. Eu gosto mais. A gente vê contato e às vezes é uma liberdade que a gente não tem. Mesmo que a gente da graduação, a gente tenta ser o mais sociável possível, quando você tá com a cabeça ali de profissional, você vai para uma pós-graduação porque você quer aprender. Às vezes na graduação ainda tá muito naquela assim, tô tranquilo, não formei ainda, não tem tanta obrigação, não tem conta para pagar. Mas quando você tá lá na pós, você tá ali para sugar o máximo de coisa possível. Então se o cara der uma bobeira e te passar um contato dele porque ele presta tal serviço, cara, eu vou anotar porque amanhã eu vou precisar daquele cara. Exatamente. E aí é onde que você começa. E um outro ponto, o diploma, né? O reconhecido pelo MEC, bonitinho lá, tal. Ele pode ser um grande diferencial, né, Pli? Porque, por exemplo, a gente, como professor aqui, para iniciar, para ser o professor universitário, para dar aula no ensino superior, a titulação mínima não é a graduação. Não é o curso de curta duração. É no mínimo pós ou já ter o mestrado ou o doutorado. No mínimo, né? No Você mínimo não concorre se não tiver uma especialização. Você não concorre se não tiver especialização. Você não pode pleitear aquela vaga. E ali, se você já tiver isso, você está entrando no mínimo, né? Se você quiser garantir ali, você vai ter que ter mais. Então, o mínimo é especialização. Então, é legal a gente fazer essa evolução, ó, porque eu quero fazer um curso de curta duração. Vai ser bom para quê? Para aumentar seu conhecimento em uma determinada área e vai colocar no mercado de trabalho, né? Te colocar no mercado e fazer seu currículo. Eu posso aprender isso no YouTube. Você pode, você vai ter o conhecimento, mas o seu currículo, você vai ter que entregar resultados com o seu conhecimento ali para ir montando um currículo, né? Você não tem um diploma, um certificado que seja. Não tem certificado, eu vi todos os vídeos do canal e agora engenheiro. Então agora eu sou engenheiro. Eu falei, não é assim. Então assim, no YouTube você aprende, encontra material muito interessante, mas não te dá o certificado. Mas é só um papel. Muita gente vê o papel primeiro, né? Você é selecionado pelo papel, depois você vai ser aprovado. Agora, o cara tem que ser muito bom para, sem o papel, ele mostrar que ele é muito bom. E tudo bem. O problema é que nem sempre a gente tem a oportunidade de mostrar que a gente é bom. Se eu não tenho papel, se eu não tenho lá no meu currículo,
eu não sou nem convidado a mostrar nas minhas O habilidades. pessoal não tem tempo de ficar fazendo, eu vou deixar você uma semana aqui, Fazer um enquanto teste. chega um outro cara com um currículo, o cara fez isso, aquilo. É lógico que o cara vai dar chance para aquele outro, por mais que ele seja pior que você. Isso é injusto? Mas É o assim mercado. que funciona. E aí a pós-graduação vai te dar o título de... A pós-graduação que eu falo, A especialização. lato sensu, a especialização vai te dar o título de especialista. Então quando você escuta uma pessoa, fulano de tal, especialista em gerenciamento de obras. Por que ela é especialista? Porque ela tem um curso de especialização. Não é porque ela é boa naquilo. Ela tem um curso de especialização naquela área. Mas eu não tenho curso de especialização e trabalho com gerenciamento e sou bom. Beleza. Mas você não tem um título de especialista. E muitas vezes o título é tão importante porque você pode ser vetado de participar, por exemplo, de um processo seletivo para docência. Você pode perder pontos num concurso público, que tem lá nos editais. Se você for mestre, se você for doutor, se você for especialista, ou só tiver graduações, pontuações diferentes. Por exemplo, 1 ponto para graduação, 5 pontos para especialização, 10 pontos para mestrado, 15 para doutorado. Tô chutando, tá, gente? Mas assim, são diferentes os valores, as pontuações são diferentes. Então pode ser que você perca a sua vaga lá, perca a chance de disputar um concurso público ou de ser aprovado por conta de 1 ponto, 2 pontos, que poderia ser uma especialização. Então, a especialização tem seu peso, tem sua importância, mas acho que a principal dica é veja o escopo, veja se vale a pena. Mas na verdade serve para o curso de curta duração, para especialização, para tudo na vida, né? A gente tem que perder um pouquinho daquela preguiça e tem que ler, tem que saber, porque a gente está colocando dinheiro ali. Então a gente precisa saber onde que a gente está entrando. Justamente. E aí, Rafael, vamos já puxar um pouquinho para frente. Assim, da lato sensu ainda tem uma que é bem conhecida, que está ficando bem conhecida, o pessoal ainda tem um pouquinho de dúvida, que é o tal do MBA. Escreve MBA, tá? Fala MBA porque é uma sigla que vem do inglês, né? Master Business Administration. Tá rasgando o inglês, hein, Plínio? Que é isso? Eu passei 15 minutos decorando isso aqui, ó. Master Business... Master Business Administration. Administration vem de administração. Business, negócios. E Master vem ali, se você for traduzir ao pé da letra, seria mestre, né? Master, mestre. Mas é uma especialização focada em gestão, em negócios, em administração. Por isso que até muitas pós tem lá gerenciamento, né? Gestor. Então, esse MBA ele é aplicado para quase todas as áreas, porque tudo alguém tem que administrar. Tudo que a gente faz, qualquer área, tem administração envolvida. Então, até brinco, né? O pessoal, eu não sei o que eu vou fazer, o pessoal faz administração. Eu não sei o que eu vou fazer administração de empresa. Você vai administrar o quê? Seu pai tem empresa? Não, eu vou fazer administração. Mas, na verdade, é o curso-chave para todas as áreas. É a administração, porque tem o pessoal do operacional, tem a galera do gerenciamento, de entender o processo, de gerenciar, falar, você vai fazer isso, eu vou fazer aquilo, esse software, vamos usar esse software, o resultado disso vai para aquilo, analisar esses resultados, retroalimentar. Você falou da Lean Construction, né, que é a construção enxuta, que é a construção, e tem muito disso, de gestão, de administração. Então a pessoa quer entender, não sei, um canteiro de obras, na fase intermediária, o pessoal sempre fala a fase inicial, intermediária e avançada, a fase intermediária que tem mais volume de obras ali. Imagina quantas pessoas não tem, quantos materiais, quantos processos. E aí você tem que ter todos os funcionários ali trabalhando com... Tem os EPIs, tem as ferramentas. Como organizar isso tudo? Isso aí tudo faz parte de gerenciamento, de administração. Então, MBAs, eles são aplicados geralmente para quem está nesse cargo de gestão, para quem quer exercer esses cargos de administração, de gestão, de gerenciamento. Inclusive popularizou muito, né, a sigla MBA, e aí muita gente está usando e às vezes não sabe nem para que está usando. Então tomem cuidado, né, mais uma vez. Tem muito hoje está usando também Master, né? Vou fazer Master em Arquitetura, fazer Master em Neuroarquitetura, que é uma nova aí. Eu estava até esses dias pesquisando, Master em Luminotécnica, Iluminação, não sei o quê. Então tem várias siglas que o pessoal está utilizando que, se fosse pegar no pé da letra, teria um escopo por trás ali, né? Um caminho, um norte que aquela pós deveria ter,
mas que o pessoal usa muito como marketing, então tem que tomar um pouco de cuidado também, né? Tem que tomar. Aí a gente sempre volta, né? Leiam, entendam, pesquisem. Porque se você for só aquele que vai pegar um vídeo e tomar aquilo ali como verdade, pode ver, a gente está explicando um monte de coisa aqui e ainda indica vocês a leem. Não, esse vídeo não é uma verdade absoluta que a gente está esgotando o assunto aqui. É para abrir a cabeça, né, com relação aos assuntos. Então, MBA nada mais é do que uma especialização, uma pós-graduação, ela é lato sensu também, né? E ela é focada em administração. Ela tem essa sigla do inglês porque o pessoal lá fora trouxeram essa cultura lá de fora. Então tem muita na engenharia de produção tem as certificações, né? Tem os white belts, são os belts. Na parte de administração de empresas mesmo, tem a gente trouxe outros o específicos. Vitor, né, que tinha especialização Yellow Belt, Black Belt. Então, é uma área, né, se você tá aí, assistam o podcast também com o Vitor, engenheiro de produção. Então, bem legal também, que às vezes se aprofunda um pouquinho nessa área. Certo, Rafael. Então, a gente já falou da pós-graduação lato sensu. Vamos falar um pouquinho da pós-graduação stricto sensu. Plínio, se eu não me engano, o estrito sensu, né, que a gente vai falar, que a gente não vai chegar no doutorado, o doutorado merece, às vezes, um só pra ele, porque é dor de cabeça, tá? Não é brincadeira começar um doutorado, não. Mas o mestrado, o seu mestrado, você não fez pós-graduação pra começar o mestrado, ou fez? Como é que foi sua história lá? Não fiz. É até interessante, né? Porque é um curso de pós-graduação também. Ele vem após a graduação. E ele não vem na linha de sucessão. Assim, você não precisa fazer a especialização para fazer o mestrado. É lógico que às vezes pode até contar um pontinho ali no seu currículo, mas para entrar no mestrado você tem que ter somente a graduação. Você não precisa ter uma pós-graduação antes. Tá? E isso normalmente é uma dúvida muito comum, que muitas pessoas colocaram isso como verdade. Você tem que fazer pós-graduação ou a especialização ali, né? Para depois fazer o mestrado. E não é necessário. E às vezes, dependendo da área que você vai entrar no mestrado, não conta ponto nenhum. Porque o cara faz uma pós em administração, né? E vai fazer um mestrado em outra área, em estrutura de concreto. Então ali no mestrado, até vamos começar falando disso, né? Quem pode entrar? Como entrar no mestrado? Porque como a gente entra numa pós-graduação? A gente passou direto, mas como entrar numa pós-graduação? Você tem que simplesmente fazer a sua inscrição lá. Tem que ver quando é que eles abrem as vagas, né? As turmas. E o pré-requisito ali geralmente é o diploma. Diploma e você querer pagar, porque é algo privado. É privado, não tem... É difícil você ver uma lato sensu. Eu acho que não tem lato sensu pública, né? Nunca vi, não. Então, você ter o dinheiro, ter a condição de estar pagando ali. Normalmente tem algumas bolsas, tal, que você pode pleitear. Qual que é o valor? Você sabe, mais ou menos? Hoje tá variando, né, Plínio? Hoje a gente tem pós aí que tá variando de 400, 500, 600 reais, dependendo da área. Tem algumas na área de educação que são 200 e pouco, 300 reais. Mas a gente já tem algumas um pouco mais caras. Mas aí, normalmente, tem programa de desconto, tem algumas bolsas. O CREA, por exemplo, se eu não me engano, tem algumas bolsas ali vinculadas a alguns institutos, né? Então, eles incentivam isso. Já o mestrado, né? Você, da mesma forma que após, você precisa ter o diploma da graduação. Você precisa ter o diploma. Esse é um primeiro ponto. O segundo é que você tem que cumprir o edital que é a instituição que você vai pleitear. A gente tem instituições públicas e instituições privadas. Cada uma delas vai lançar um edital. E aí você precisa cumprir ele. Por exemplo, no meu caso, quando eu fui entrar no mestrado, eu tinha que fazer uma prova de proficiência em uma língua estrangeira. Senão, se eu não passasse naquela prova, eu não estava entre os selecionados. Então, eu tive que, além disso, fazer um projeto de pesquisa, um pré-projeto, onde eu apresentei, e ainda apresentar as pontuações ali de cursos, de graduação, de artigos publicados, tudo que eu teria ali para contar no processo seletivo, e aí saía a classificação e selecionava 10, 20 para aquele programa ali que ia iniciar naquele período. Então é bem interessante, assim, o mestrado, ele abre um edital, ele tem um processo seletivo. Não é todo mundo que quer fazer o mestrado que vai conseguir fazer o mestrado naquela ocasião. Quando quer. Enquanto o curso de curta duração você faz a hora que quer, quando quiser.
o curso de pós-graduação depende da disponibilidade ali, né? Das vagas e tudo mais, mas não tem um processo seletivo, qualquer um faz. Não tem uma barreira de entrada, né? A barreira de entrada é ter o diploma. É ter o diploma, é você ser graduado. Agora, o mestrado já começou a ficar um pouquinho mais selecionado. Então, tem um processo seletivo, tem um edital. Então, as instituições de ensino superior, né, que tem a autorização para ter cursos de pós-graduação, eles soltam os editais, o edital para seleção, né, para o programa de pós-graduação, E é importante colocar que nem todas as instituições de ensino superior podem ter mestrado. Nem todas podem. Então, assim, tem programas que são extremamente tradicionais, com vários anos, existe uma pontuação dentro do MEC para você ter ali vinculado ao seu programa, e nem todas conseguem manter ou ter o programa de mestrado, né? Porque além de você ter, depois você tem que manter, porque você tem que ter produções, um monte de coisa dentro do programa para manter ele funcionando. Porque ele é um programa vinculado ao MEC, do mesmo jeito das pós-graduações também são, né? Tem pós-graduações vinculadas ao MEC, a maioria. E o mestrado é vinculado ao MEC, mas o mestrado ele é oferecido por uma instituição de nível superior, ou uma universidade. Então, se não for uma universidade, você não vai conseguir fazer o mestrado. Não é qualquer faculdade que tem, né? Depois a gente até traz assim, as exigências para a faculdade fazer isso. Não é muito o nosso objetivo aqui. Então tá aqui. É um processo seletivo. É uma faculdade que vai fazer. E aí, Rafael? O processo seletivo, como é que é? Você falou, primeiro, tem que fazer uma prova de proeficiência, né? Eu vou falar até o meu caso, Plínio, como é que eu fiz? Na verdade, eu peguei o edital, tinha que cumprir alguns requisitos, então eu tinha que entregar uma documentação. Dentro dessa documentação tinha meu diploma, se eu tinha alguma especialização porque contava ponto, se eu tinha publicações de artigo, se eu tinha trabalho, se eu tinha ações voluntárias. Então tem um currículo acadêmico seu ali, né? Que você tem que ter para, às vezes, pleitear, porque pode ter 20 vagas e ter 20 alunos, se cumprir tudo, você passa. Mas pode ser que você tenha 50 para 10 vagas, então vai ter uma disputa ali. Então você tem que ter um currículo para poder pleitear. E se a gente for falar de instituições públicas, não é fácil você passar no programa de mestrado. Tem todo um requisito que você deve seguir ali e pleitear, brigar com outras pessoas para você ser selecionado. Porque então é uma disputa complicada. Qual é o custo de um mestrado privado? Qual é o custo mensal? Hoje, se a gente for falar, a gente está falando em torno de 1.800 a 2.000 ou até mais, né? Dependendo de qual instituição. É muito comum ter bolsas, né? A gente tem bolsas do Estado, da instituição, tem bolsas privadas que hoje facilitam, estilo FIES, paga metade, depois você paga quando já tiver o título e tal. E tem muitos programas hoje que ajudam para facilitar o ensino, a democratização do ensino. Mas a gente tem que seguir esse rito do edital e quase todos os programas já exigem principalmente essa prova de proficiência ou de suficiência em língua estrangeira. Então, assim, do edital nós temos, lá tem a prova, tem uma análise do currículo acadêmico. O que é o currículo acadêmico? A gente já falou em outros vídeos. É o que você faz durante a graduação. Mas no currículo acadêmico, pessoal, esses cursos de curta duração pouco valem para um mestrado. Não interessa muito se você sabe mexer no AutoCAD. Porque não é mercado, né? Não é mercado ali. E aí, vale se você... eu participei de um programa de iniciação científica. Eu apresentei um trabalho num congresso. Eu participei de tantas bancas de TCC. Até isso aí vale. Voluntariado, né? A questão de ações voluntárias, né? De associações, OVG e por mais. Então, a pós-graduação stricto sensu, diferentemente da lato sensu, ela é um pouco mais voltada para a academia, para quem quer continuar ali os estudos. Na verdade é até importante a gente colocar que muito se falava já há um tempo atrás, na verdade hoje já caiu até em desuso, que antes a gente tinha 2 programas de mestrado, né? Era muito comum a gente falar que a gente tinha um mestrado profissional e um mestrado acadêmico. A gente tinha essa diferenciação. Hoje não se usa tanto mais, porque antes, eu quero ir para o mercado, quero fazer um mestrado para o mercado, um profissional ali, eu vou me preparar para o mercado. Ok. Quero virar professor, quero ir para a educação, para a produção, para a ciência, eu vou fazer um mestrado acadêmico. Então a gente tinha essa diferenciação. Hoje, na verdade, estão praticamente juntos ali. Tanto que se você for pegar uma área mais de mercado, você também pode ser um mestre e pode atuar na academia. Então acabou um pouco com isso também, né?
Mas, mesmo assim, muitas pessoas procuram o mestrado porque tem esse interesse, né? Eu quero ir para ciência, eu quero dar aula, quero ensinar. E quando a gente fala de ciência, né, a gente está falando aí do conhecimento. Eu quero aumentar ali o conhecimento em determinada área. Então, às vezes, eu quero estudar um material novo para ser empregado na construção. Às vezes, eu quero estudar a influência da temperatura em determinada situação. Então, é uma área bem mais específica que você vai aprofundar muito mais e vai ali entender o que já tem naquela área de estudo, né? E o que é que pode ser feito a mais, ou quais os resultados daquelas aplicações dos diversos autores no mundo todo. Eu acho que é por isso que é importante você ter domínio de uma segunda língua. Por quê? Porque o conhecimento, ele não está publicado só no Brasil. Quando a gente fala de cimento, beleza, você tem Brasil, mas você tem um mundo que usa aquele produto. Remédio, sei lá, né, de todas as Qualquer áreas. coisa, né? A gente tem habitação em todo lugar, a gente tem doença em todo lugar, a gente tem educação em todo lugar. Então tem gente, hoje, grandes partes dos trabalhos acadêmicos que a gente tem, Estados Unidos, China, Japão, alguns países da Europa, mas são ali que a gente procura. Então a gente, né, nos nossos cursos a gente fala, né, não procure só em português, né? A gente tem muitos trabalhos na América Latina ligados, por exemplo, à minha área de trabalho, que é o planejamento urbano. A gente tem Estados Unidos, China, muito forte hoje na produção de trabalhos de pesquisa. Então, como é que eu vou saber só uma língua? Não tem como. Não tem jeito. E outra coisa, um detalhe muito importante. Eu posso ser, o Brasil é o melhor do mundo nisso. Mas as bases de dados científicas não interessam. As melhores são em inglês. Então, o trabalho pode ter sido desenvolvido no Brasil, mas para ganhar uma relevância mundial ali, ele vai ter que ser publicado em inglês. Se for publicado em português, pessoal, ninguém vai ler seu trabalho. Tá? Ninguém vai ler seu trabalho. Primeiro que ele vai ser publicado em português na melhor revista do Brasil. Lá para fora, o pessoal não tá nem... Na verdade, são muito poucas revistas no Brasil que têm uma avaliação boa, positiva fora do Brasil. Então são muito poucas que têm padrão alto fora do Brasil. Então a gente tem que tomar cuidado. E aí, não, mas é complicado, né? Eu vou ter que saber outra língua, né? Eu faço engenharia, nunca aprendi inglês, né? Preocupado com números. Mas se você for seguir esse caminho, no mestrado é uma, no doutorado são duas no mínimo. Então vai aumentando um pouquinho mais a dificuldade, né? Então, assim, já mudou, o mestrado já mudou a forma de entrada, e muito importante, além do currículo acadêmico, do currículo profissional, que vale pontos, mas menos. Da prova, que você vai mostrar uma suficiência, tá, pessoal? Você não tem que ser fluente na língua, você tem que ser suficiente. Você tem que entender. Porque você tem que saber pegar um trabalho em inglês e entender o que aquele trabalho está falando para produzir conhecimento e publicar em inglês também. Não precisa falar, né? Claro que é sempre interessante. Não, e muitas vezes na hora da gente fazer essa prova, gente, não é um bicho de sete cabeças que a gente pode até levar dicionário. Dicionário e tudo então, mais. Mas ainda assim, né? Assim, você precisa ter um mínimo para poder ter uma noção, porque vai precisar palavra por palavra. O cara com o dicionário na mão sem saber nada não vai fazer nada, né? E além disso tudo, pessoal, que é o mais importante para a entrada, tem a entrevista. E a entrevista é uma das que conta mais pontos numa entrada dessa. E depende. Dependendo do programa, pessoal, você pode ser até solicitado que você apresente durante aquele momento da entrevista ali, você entregue antes um pré-projeto. Um projeto de pesquisa. Porque esse projeto, quando a gente tem lá, o doutorado tem uma linha principal, ele está dentro de uma área principal ali, mas ele tem vários escopos ali, vários caminhos dentro dele que ele pode seguir. E aí a gente tem um professor muito bom em tal área, tem outro professor que adora tal área, tem outro professor que só trabalha com outro. E aí na hora que você faz o pré-projeto, eles meio que dividem, vamos 3 para esse, 2 para esse, 4 para o outro. Então eles dividem e na hora da seleção da entrevista, você vai ser entrevistado por pessoas que podem ter interesse em ser o seu orientador. E ainda tem isso, né? O orientador tem que te aceitar e tem que aceitar o seu trabalho. Às vezes você tem um projeto muito bom, mas não é nenhuma área que o professor ali tem interesse. O cara vai até te falar, olha, seu trabalho é bem interessante e tal, mas o nosso programa não é focado nessa área. Eu te recomendo, eu posso até fazer uma carta de indicação para você apresentar esse projeto em outra universidade, que lá eles trabalham com isso. Ou pode acontecer, por exemplo, já aconteceu com um colega meu, Pli. Gostei muito do seu trabalho, gostei muito da sua escrita, você é muito bom nessa área, eu acho que tem futuro.
Só que se você quiser que eu te oriento, vamos seguir essa linha. Você topa mudar seu projeto de pesquisa? Você topa alterar o que você pretende estudar para a gente focar nisso? Se você topar, você encaixa dentro do que ele espera ali e ele vai topar te orientar. Se não, procure outro lugar. Como é que funcionam as aulas de mestrado? Porque da pós-graduação são divididas em módulos, os módulos são nos finais de semana. Então, cada final de semana, praticamente, você conclui um módulo. Você pode ter alguns módulos que duram um pouquinho mais, um pouquinho menos, mas são módulos específicos ali que você geralmente estuda numa sexta, sábado e domingo e pronto. No mestrado, como é que funciona o mestrado? Mestrado, normalmente a gente está falando em 2 anos, né? 2 anos, às vezes prorrogáveis por mais 6 meses, depende do programa e tudo mais. Mas a gente tem duas vertentes. A gente tem a vertente do mais de mercado, que são as instituições privadas, e temos o público. Tem até uma diferença com relação a isso, né? Porque o privado, ele vai seguir, às vezes, um padrão de 1 ano de aulas e 1 ano para você produzir o seu trabalho. Não que você não esteja produzindo antes, mas ele vai ter 1 ano que você vai ter aulas, e normalmente essas aulas são finais de semana também. Ou quinta, sexta e sábado. Então são mais voltadas no final da semana ali para atender também um mercado e uma demanda que tem para o mestrado em instituições privadas. Já o público, né, Plínio? Você tem que ter uma disponibilidade, uma abertura muito maior. O mestrado na instituição pública, eles na entrevista, uma perguntinha que eles falam: qual é a sua disponibilidade? Porque se a pessoa for um cara que está trabalhando bastante ali, que a semana toda está cheia, é mais recomendado que ele procure uma instituição privada. Porque se a pessoa não pode se abster daquele serviço, se a pessoa não pode parar de trabalhar para fazer o mestrado, é mais importante, é mais interessante para ele. O mestrado na instituição pública, geralmente, eles cobram essa disponibilidade. E você vai ter aula segunda, terça, quarta, quinta, geralmente um dia só você não vai ter aula. E são aulas que às vezes começam 8 horas da manhã até meio-dia. Ou, às vezes tem aula de manhã e à tarde, com um professor aqui e outro ali. Entendeu? Então, assim, é bem puxado a questão dos horários. Então, o mestrado na instituição pública, geralmente, você tem que ter uma disponibilidade maior. E eles cobram isso de você. O mestrado na instituição privada, o pessoal já leva mais para o final de semana Por conta do mercado. Por conta do mercado. Então, tem essa diferença, tá? Ah, eu quero fazer numa instituição privada. Beleza. Geralmente, tem o custo, você consegue as bolsas, não tem que ver lá na hora da entrevista lá a possibilidade de conseguir bolsas, não são sempre, né? E não é para todos, né? Não são para todos. E aí a gente vem infelizmente, né? Numa decrescente aí, num declínio da disponibilidade de bolsas ofertadas, que a maioria delas são ofertadas pelo governo. Então, tem as bolsas que são oferecidas ali num programa que envolve empresas e tudo mais. E quando as empresas têm interesse, né, elas vão lá, se vinculam ao programa, mas geralmente elas são pela CAPES, CNPq, que são órgãos do governo. E aí tem aquele ponto, você pode parar de trabalhar e ainda assim não receber bolsa? Ou você pode parar de trabalhar e pleitear uma bolsa? Não, nós temos 6 bolsas disponíveis e tem 10 vagas. Então você tem que ficar entre os 6 para ganhar a bolsa. E uma bolsa de mestrado já tem algum tempo que ela está em torno de R$ 1.500. Na verdade, a gente tem bolsas variadas, principalmente no pago, e tem, por exemplo, bolsa integral, ainda você recebe, por exemplo, você tem o custeio lá, por exemplo, R$ 2.400, e tem mais R$ 1.000 de ajuda, chegando aí a R$ 3.000 quase de bolsa. Mas são bolsas que são para 1, 2 candidatos dentro daquele programa, que tem que cumprir horas, que ele não pode ter um trabalho fixo, não pode ter carteira assinada, e ele ainda vai ter que prestar contas ali, cumprir horas para ajudar na instituição, ajudar no programa. Então é 1, 2 vagas. Já tem outras 2 que é R$ 1.500, R$ 1.200, que a pessoa também tem que dar uma ajuda, mas ela pode estar trabalhando. Então a gente tem bolsas variadas que podem ter exigências variadas de retorno que você vai estar dando. Porque você não vai ganhar a bolsa de graça, né? Ele não vai entregar nada. Na particular você tem, a gente tem que lembrar que tem um custo de mensalidade, e aí essas bolsas geralmente elas custeiam parte desse custo, né? Eles diminuem parte desse custo. Então ao invés de pagar R$ 2.000, você vai pagar R$ 600. E você tem uma bolsa ali de R$ 1.400, né? Enquanto que na pública, como é de graça, né, entre aspas,
você pode ganhar bolsa, você pode receber mesmo, você pode ter um mini salário ali de R$ 1.500. Mas todos eles têm os prós e os contras. Enquanto na particular você não precisa se abster do seu trabalho lá fora, você vai receber, né? Agora, na instituição pública, é mais complicado de você conseguir trabalhar lá fora. Então, geralmente tem essas bolsas assim, é de graça. Às vezes, você pode até receber uma bolsa colocar de R$ 1.500, se tiver disponibilidade. Porém, você não vai conseguir exercer muita coisa lá fora. Você pode até fazer um serviço ou outro como autônomo, mas você vai ter que estar ali disponível sempre que necessário. E ainda assim, os professores têm a parte do estágio, né? Você vai ter que ficar, às vezes, eles vão te colocar para você dar aula na graduação no lugar deles, corrigir trabalhos. Porque essa parte, como envolve uma parte mais acadêmica, isso aí faz parte. E isso é mais na pública. Na privada já não tem tanto. Na privada não tem, até porque é mais final de semana. Então na pública, o que eu corrigi de relatório, de relatório, tem muitos que vão lá, às vezes até dar aula mesmo, faz parte da aplicação, faz parte da avaliação. Então, estágio docente, né? Estágio docência. Então tem isso. E as disciplinas, pessoal, elas não se esgotam em uma semana. São disciplinas que você vê ao longo de um semestre inteiro. Então é uma disciplina pesada mesmo, bem densa, que é um semestre todo com aquela disciplina. Você não tem tantos módulos, tantas disciplinas. Mas você vai ter que cumprir uma quantidade mínima de créditos para você conseguir se qualificar lá na frente. E na verdade, pessoal, assim, a gente tem disciplinas, a gente tem um processo de ter artigos publicados, porque a gente tem que cumprir algo, um mínimo ali, para a gente poder ir para a qualificação. Ou seja, você tem que cumprir pelo menos as disciplinas e às vezes ter uma publicação ou ter um aceite de uma revista para você qualificar. Qualificar o quê? Passar a primeira vez pela banca do mestrado. Depois de qualificar, você tem o direito de ir para a defesa. A defesa final é o último estágio ali, onde como se fosse o TCC1, TCC2. Então você tem um primeiro, que é uma primeira avaliação. O pessoal, normalmente eles são 2, 3 horas de avaliação, não é ali 15 minutos igual a gente tem no TCC. É algo extremamente demorado, denso, discutido. É hora que a gente passa o almoço ali discutindo. E depois a gente tem a qualificação, a defesa final. E para a defesa final pode ser que o programa exija uma outra publicação, tem qualis nas revistas que você tem que publicar. Tem as avaliações, não é qualquer revista. Então tem todo um requisito, né, para poder... tem todo o requisito de entrada e de saída, né? Você não sai mestre só porque está fazendo mestrado. Você tem que, como objetivo final, você entrou numa determinada área, você apresentou um projeto de pesquisa. O que é um projeto de pesquisa? É você mostrar o que você pretende pesquisar e como você vai pesquisar, o que você pretende alcançar com aquela sua pesquisa. E aí a qualificação é você mostrar isso para a banca. Fala, olha, o meu tema é esse, eu pretendo fazer isso e vou fazer isso dessa maneira. Pretendo alcançar esses resultados. A banca vai avaliar, vai te dar o ok, fala, beleza, seu projeto está aprovado, seu projeto, né? Tá aprovado, você pode seguir com a pesquisa aí. Então isso é qualificação. Às vezes eles já te cortam lá na qualificação. Fala, opa, conserte isso aí não é execuível, isso aí você não consegue executar, isso aí você não tem prazo para executar isso. Você está tentando trabalhar com um material que não tem no mercado, que não existe. Então, assim, a qualificação você vai mostrar o que você pretende fazer e você vai ser sabatinado ali. E eles vão mostrar, falando, não, beleza, é uma pesquisa interessante, pode continuar, ou não, muda sua pesquisa. Muda sua pesquisa, você não está qualificado nesse projeto, você vai mudar sua pesquisa e vai tentar de novo aí uma qualificação. É muito importante deixar claro, né, pessoal, que não é porque você está lá fazendo, seja uma pós-graduação, um mestrado, ou até mesmo uma graduação, não é porque você está lá, ou você está pagando, que você vai receber o diploma. Isso é algo que muita gente se engana, né? Eu sou cliente, estou pagando e vou receber. Não. A educação, graduação, especialização, mestrado, se você cumprir os requisitos, cumprir as etapas, você vai ter seu diploma. Se não, você não... Como em uma faculdade que acontece isso, quem são os professores? Os professores das universidades, e geralmente professor para dar aula em mestrado, eles têm que ser, no mínimo mestre, mas a maioria doutor.
Ou seja, ele tá uma qualificação acima da sua para conseguir julgar o seu trabalho, certo? Então é isso. É muito importante falar disso, porque o pessoal tem muita dúvida, e lá na frente você vai ter que defender o que você fez perante a banca. Então vai ter uma banca com os professores, que são doutores naquele assunto. Geralmente vem pessoal de fora, então você tem que, né, às vezes custear, buscar o cara no aeroporto, levar para almoçar, pagar hotel, tem tudo isso, porque é interessante que um cara, uma referência no assunto, esteja na banca para avaliar seu trabalho, e seu trabalho ganha uma maior notoriedade ali, né? Exatamente. Então, pessoal, né, a gente hoje no nosso podcast Agora Engenheiro, a gente passou por cursos de curta duração, a gente destrinchou, que às vezes é uma dúvida muito comum, se vale a pena ou não, e eu falo, vale muito a pena fazer curso de curta duração. O que muita gente fala, vou fazer pós, né? A gente tratou aqui mais como uma especialização, o que você precisa, qual que é o parâmetro de entrada, o que você precisa fazer, o que você tem que tomar cuidado, né, que o mercado está oferecendo várias opções, então a gente tem que tomar muito cuidado com relação a isso. Porque às vezes o pessoal pensa que é muito prático, não é bem assim, leia o programa e o mestrado, né? Professor, mas e o doutorado vocês não vão fechar não? Pós-doutorado e tal? Não, pessoal, aí já é um assunto para outro dia. Depois que fizer o mestrado, aí entra a sucessão, você só faz o doutorado se já tiver o mestrado. Tá? Então, antes de fazer o mestrado, depois que vocês fizerem o mestrado, a gente conversa de novo. Justamente. Pessoal, então, vocês que estão aí, que nos acompanharam nesse podcast aí até o final, espero que vocês tenham gostado, né? Se gostou, comente aí no nosso perfil. Se você tá aí e ainda não tá seguindo o podcast Agora Engenheiro, o canal Agora Engenheiro, né? A gente tá com o podcast nas principais plataformas de streaming de áudio, né? Spotify, Deezer, Apple Podcast, todas elas a gente tá lá. Se você está acompanhando em vídeo aí pelo YouTube, no canal Agora Engenheiro, dê like, ative o sininho, ative as notificações. Você está no Spotify, né? Também siga a gente lá para sempre receber as notícias dos novos vídeos dos novos programas que a gente está disponibilizando. Coloca lá nos favoritos, né? Adiciona a sua lista também para sempre pegar as notificações, para chegar direto na sua lista. Então, porque geralmente quando você coloca na lista, ele já até baixa automaticamente, já deixa disponível ali, né? É bem interessante. E se você está acompanhando a gente, né? O canal Agora Engenheiro tem outros materiais. A gente tem a parte de engenharia diagnóstica com o Plínio, tem outros vídeos de engenharia comigo. Então a gente toda semana está lançando novos materiais. Acompanhe também, fique ligadinho aí. Indique para outras pessoas, papai, mãe, papagaio, periquito, tudo. A gente está aqui para tentar trazer um pouco de conhecimento, né? Até hoje eu acho que eu não vi um assunto assim abordar tão profundo assim desses cursos, né? A gente falou de preços, de quem pode entrar, de o que precisa e deu dica ali para o pessoal aprender e aproveitar ao máximo cada um desses, que são todos muito importantes. Cabe você analisar, avaliar se aquilo ali é para você naquele momento ou não. Às vezes a pessoa vai pensar, eu vou fazer um mestrado. Será que é isso mesmo que você precisa nesse momento? Eu vou fazer uma pós-graduação. Será que a pós vai te inserir ali? Eu vou fazer um curso. Então, assim, tudo tem que avaliar. Tudo tem que ser avaliado. E são todos eles de extrema importância. Cabe você aproveitar e saber estudar, saber qual o momento concluir certo, qual o né? momento certo de fazer cada um deles. Porque depende do caminho que você quer seguir. Plínio, e você? Aonde que a gente te acha nas redes sociais aí? Onde que você tá trabalhando? Eu tô no Instagram, né? @Plinio_Pires e aqui no canal no Agora Engenheiro eu tô colocando vídeos. Tem algumas semanas, geralmente às sextas-feiras, né? Sobre engenharia diagnóstica. Geralmente uma sexta tá saindo uma sexta sim, outra não, né? Devido à correria, a gente quer aprofundar aí, manter uma constância maior. A gente queria fazer todo dia, né? Mas não dá pra ficar gravando, editando. Porque já tá, assim, o canal já tá soltando aí pelo menos 2, 3 vídeos por semana. Então, às vezes fica um pouquinho corrido, mas sempre às sextas-feiras ali eu tento jogar um de engenharia diagnóstica, que tá bem legal, viu? Comentei sobre vistoria de vizinhança na outra. Nesse próximo aqui eu vou destrinchar como se fosse um laudo, um relatório de vistoria, o que tem que ter. É bem legal. E você que não me segue também nas redes sociais, eu tô lá no Instagram, no rafaelespindola.eng. Tô começando lá no TikTok, não tô fazendo dancinha, tá? Tô fazendo no TikTok alguns cortes, né, dos vídeos e colocando lá. Então, siga a gente lá também no TikTok, né, Plínio? Fazer uns cortes pro Plínio também, pra gente colocar lá e a gente começar. Fazer lá. Então, fique ligadinho aí e seja bem-vindo ao canal Agora Engenheiro se você tá pela primeira vez. Se não,
A gente espera que você comente, esteja feliz e divulgue o nosso trabalho para a gente sempre estar trazendo mais novidades, né, Plínio? Você que está assistindo aí no YouTube, já deixa seu comentário Deixa o like. do que você achou, né? Se isso te ajudou de alguma maneira. Se você está vendo isso aqui no Spotify, quando você tiver um tempinho, vai lá, ou na nossa rede social, ou no YouTube, e também deixa o comentário. Tá? Pode deixar via direct, se não tiver uma caixinha aberta, deixa lá no via direct que a gente responde também. Pode dar sugestão, né, de novos temas, né, Plínio? A gente sempre tenta trazer temas que as pessoas estão conversando com a gente, estão perguntando, porque a gente tenta responder isso, às vezes, com uma hora e pouco aqui de bate-papo, um pouco mais aprofundado. É isso. Então, até a próxima, né, até pessoal? Até a próxima. Fique ligadinho. Eu e Agora Engenheiro aqui mais uma vez com vocês. Um grande abraço, pessoal. Tchau. Até a próxima. Tchau, tchau.